Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, página 130, 131 e 132. A primeira questão diz o seguinte: escreva as coordenadas do ponto de interseção no gráfico de cada função com o eixo y. Então, a coordenada que vai formar um ponto de interseção no gráfico do eixo y vai ser o zero e o coeficiente c. Então, o zero é o eixo, representa o eixo x, e o coeficiente c representa o eixo y. O coeficiente c é igual a 10. Quer dar aquela regrinha lá, onde a coordenada do eixo y vai ser representada pelo coordenado 0 para o eixo x e c para o eixo y, ok? Então, o par ordenado aqui vai ser 0 e 10. No item B, nós temos aqui que o C não aparece, eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B, mas não tem o coeficiente C, então ele é 0. Então, o par ordenado do eixo Y no gráfico de interseção vai ser 0 e 0. Aqui, o coeficiente C é igual a 6, então o par ordenado é 0 e 6. O coeficiente C aqui é menos 10, então o par ordenado é 0 e menos 10. Vamos para a questão 2. Cada item apresenta o gráfico de uma função f dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Determine cada uma delas se os coeficientes a, b e c são positivos, negativos ou nulos. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, o A é maior que zero se a concavidade é voltada para cima. Logo, se a concavidade está voltada para cima, o A for maior que zero, o A vai ser positivo. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. E agora a gente vai pro B. Aqui a gente tem uma função na qual ela é decrescente. Então, o B vai ser negativo, né? E a gente tem aqui o C, né? Aqui também negativo. O coeficiente C também é negativo, ok? Vamos pro item B. Aqui a gente tem novamente uma função com a concavidade voltada para cima. Então, o A é maior que zero. Então, o A é positivo. Aí, aqui a gente tem uma função crescente, então, o B é maior que zero, então, ele é positivo. Vou ajeitar aqui para vocês verem. E o C, né, ele tá aqui sendo representado nos quadrantes primeiro e segundo quadrante, então, o C também é positivo. Aqui eu tenho que o B é menor que zero. No item C, nós temos uma concavidade voltada para baixo, então o A é menor que zero, logo o A é negativo. O B vai ser nulo, ó, porque nós temos que a parábola está cortando o vértice aqui como sendo ao meio, né? Então, o B é nulo, B é igual a zero. E o C, por se localizar no primeiro e no segundo quadrante, ele também é positivo. Vamos para o item D. No item D, nós temos aqui a concavidade da parábola voltada para baixo, então o A é menor que zero, coeficiente A. Então, o coeficiente A é negativo. O B, nós temos uma parábola, ela é crescente, então o B é maior que zero, então ele também é positivo. E o C está localizado no primeiro e no segundo quadrante, então o C também é positivo, o coeficiente C também é positivo.
Vamos agora para a página 131, a questão 3, que diz o seguinte: identifique quais os gráficos a seguir são funções quadráticas. Então, a primeira item é o item A, então a gente já pode descartar o item A, porque aqui a gente tem uma função, representação de uma função do primeiro grau, função afim. O item B, nós temos aqui uma parábola, com a concavidade voltada para cima. Então, nós temos uma representação de uma função quadrática. No item C, nós não estamos estudando parábolas com nesse estilo aqui. Nós estamos estudando parábolas apenas com a concavidade voltada para cima e com a concavidade voltada para baixo. Então, não marca o item C. E o item D, nós temos uma concavidade voltada para baixo da parábola. Então, marca também aí o item D. Vamos agora para a questão 4. Determine, se possível, os zeros das funções a seguir. Então, nós temos que f de x é igual a 3x ao quadrado, mais 3x menos 6. Então, a gente vai encontrar o discriminante, que é calcular o delta, e depois aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Coeficiente A é 3. Coeficiente B também é 3. E o coeficiente C é menos 6. Então, eu vou só substituir. B ao quadrado é 3 ao quadrado, menos 4A, que é 3, vezes o C, que é menos 6. 3 ao quadrado é 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 3 vezes 6 dá 72, 72 mais 9 dá 81, então, delta é igual a 81. Vou aplicar a Bhaskara, fórmula de Bhaskara agora. Menos B, então, vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 81, dividido por 2 vezes o A, então, fica 2 vezes 3. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é 9, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Então, a raiz 1 vai ficar menos 3 mais 9, que dá 6. Dividido por 6, que dá 1. Né? Então, esse é o resultado de uma das raízes. A outra raiz vai ficar menos 3 menos 9, que dá menos 12, dividido por 6, que dá menos 2. Então, os zeros da função de f são x1 igual a menos 2 e x2 igual a 1. Ou ao contrário, tá? Essa ordem das raízes não precisa estar igual. x1 poderia ser 1 e x2 poderia ser menos 2. Vamos para o item B. No item B, nós temos a função g de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 15. O coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 2 e o coeficiente C é menos 15. Então, a gente vai fazer delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 15. Menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 15 dá 60. Delta vai ser igual a 4 mais 60, que é 64. Agora, a gente vai aplicar a Bhaskara. X é igual a menos b, então vai ficar menos 2 da fórmula, com menos 2 do coeficiente, vai ficar positivo, mais 2. Mais ou menos raiz de 64, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Vai ficar 2, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Eu vou ficar com uma das raízes da seguinte forma. 2 mais 8, que dá 10, dividido por 2, que dá 5. E a outra raiz vai ser 2 menos 8, que dá menos 6, dividido por 2, que dá menos 3. Então, as raízes ou zeros da função g são x1 igual a 5 e x2 igual a menos 3. Vamos para o item C. H de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 3. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 3. Delta vai ser igual a 25, menos 4 vezes 2,
vezes 3, que dá 24. 25 menos 24 é igual a 1, então o delta é igual a 1. Agora, a gente vai aplicar o Bhaskara, que é x igual a menos 5, porque é o menos b, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é igual a 1, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, vai ficar menos 5 mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, vai ficar menos 5 mais 1, que vai dar menos 4, dividido por 4, que vai dar menos 1. E vai ficar menos 5 menos 1, dividido por 4. Menos 5 menos 1 dá menos 6 sobre 4. Simplificando menos 6 sobre 4 por 2, vai ficar menos 3 sobre 2. Então, os zeros da função vai ser x1 igual a menos 3 sobre 2 e x2 igual a menos 1. Vamos para o item D. O item D, eu tenho delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 5. Delta vai ser igual a 36, menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. 36 menos 40 igual a menos 4. Então, o delta, ele deu menor que zero. Se o delta é menor que zero, a função não tem R$0, tá? Vamos agora para a questão 5 da página 132. Analisando o discriminante, determine se cada uma das funções as leis apresentadas nos itens têm dois zeros distintos, dois zeros iguais ou não tem zeros. Então, a gente aqui vai precisar calcular o discriminante, que é o delta, saber se ele vai ser maior que zero, vai ter dois zeros distintos. Se ele for menor que zero, não vai ter zeros distintos. E se ele for igual a zero, vai ter dois zeros iguais, não é isso? Então, a primeira função, nós temos f de x igual ao meio de x ao quadrado mais 3x mais 2. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a b ao quadrado, vai ser 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1 meio, vezes o c, que é 2. Dividir 2 por 2 vai dar 1, aí vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 4 vezes 1, que é 4. Então, 9 menos 4 dá 5. Se o delta é igual a 5, então o delta é maior que zero, logo ele tem dois zeros distintos. No item B, nós temos g de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes o c, que é 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3 dá 12, 4 menos 12 dá menos 8. O delta é menor que zero, logo ele não tem zeros, ok? A função g não tem zeros. Item C, h de x é igual a 2x ao quadrado mais 4x igual a mais 2. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2. Então, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. 16 menos 16 dá 0. Então, o delta é igual a 0, logo ele tem dois zeros iguais. Na questão 6, nós temos aqui, Marcelo e seus amigos estavam jogando golfe em um campo plano. O trajeto feito pela bola arremessada por Marcela em uma tacada pode ser descrito pela função h dado por h é igual a menos 0,15t ao quadrado mais 1,2t com t maior ou igual a zero, onde h é a altura em metros atingida pela bola e o t é o tempo em segundos. No item E, ele pergunta o seguinte: qual é a altura aproximada atingida pela bola 2,7 segundos após a tacada de Marcela? Então, onde tiver t, a gente vai substituir por 2,7 segundos. Então, h de 2,7 vai ser igual a menos 0,15 vezes o t ao quadrado, no caso 2,7 ao quadrado, mais 1,2 vezes o t, que é 2,7.
Então, resolvendo a potenciação, vou ficar com 7,29 vezes 0,15, que menos, né? Que vai dar menos 1,0935, mais 1,2 vezes 2,7, que dá 3,24. Então, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai, que vai dar 2,1462. Então, a altura aproximada é de 2,15 metros. Vamos para o item B. Após a atacada, quantos segundos a bola demorou para atingir o solo? Então, se ela atingir o solo, porque a altura dela é no H de T dela, né? É igual a 0. Quando ela atingir o solo, ela vai parar lá, né? Então, H de T é igual a 0. Então, menos 0,15t ao quadrado mais 2t t é igual a 0. Então, eu colocando t em evidência, vai ficar t, abre parênteses, menos 0,15t mais 1,2t igual a 0. Então, t vai ser igual a 0 e menos 0,t mais 1,2 vai ser igual a 0. T vai ser igual a 1,2 dividido por 0,15. T vai ser igual a 8 segundos. E aí, no item C, ele pede pra gente esboçar o gráfico da função h. Então, eu tenho que o tempo é um total de 8 segundos e tempo inicial de 0 segundos. Então, a minha parábola, ela vai estar nas coordenadas que cortam no eixo do tempo, né? 0, né? E 0, né? E 8 e 0. É isso? Esses são os pontos, porque ela corta o eixo do tempo em 0 e 8. E a altura máxima que ela pode atingir, é de 2,15 metros. Então, a gente já pode aproximar para 2 metros. Então, aqui você pode traçar de forma que a altura máxima, tá? Tenha 2 metros, ok?